Bom dia, tarde e noite. Vamos aqui a mais uma previsão da Laninha. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar os diversos vídeos, acionar o sininho, ver os vídeos que nós já fizemos, os canais parceiros. Atualizamos nesses dias da semana. Hoje é quinta, atualização de 15 dias é a Laninha. Sexta-feira o estendido e novamente 15 dias no sábado. Então vamos à nossa Laninha. Primeiro aqui a temperatura da água do Atlântico, o pessoal do Nordeste pede. De maneira geral, quase todo o nosso Nordeste entre 27 e 28 graus. Começa a esquentar aqui no litoral de São Paulo e ainda está... Aqui está mostrando 24, mas na prática, no litoral sul catarinense, a água está gelada, com 19, 21 graus. Ou é alguma ressurgência na praia, ou realmente os modelos não conseguem pegar aqui a atualização certinha. E água fria aqui no Oceano Atlântico Sul. Vamos agora à projeção. Aqui, grande parte do hemisfério sul está com águas muito mais frias do que quentes, principalmente próximo ao polo, e aqui a nossa Laninha bem desenvolvida. Vamos esticar ela, trazer para cá, e nós temos aqui, começou a ter um pequeno aquecimento aqui no Atlântico, mas ainda continua uma parte do Atlântico em volta aqui do Brasil, sul e sudeste, ainda mais para frio do que quente. No Nordeste ele está, por enquanto, muito mais para quente, e aqui na Argentina também. Isso aqui pode ser que seja aquela mudança que vai ajudar a trazer um pouco mais de chuva para cá. Tomara que realmente fique assim. Na projeção do Nino e 2, ele deu aquela subidinha, agora começou a cair, deu uma subidinha de novo e vai cair de novo. Tem uma mancha de água aqui depois, lá no final do vídeo, vocês vão ver que está subindo. Mas de maneira geral ele continua com águas bem frias, está abaixo de 1 grau. Aqui o Nino 3 e 4. Aquela oscilação, ele veio aquele pico forte aqui, outubro, novembro, deu uma subidinha, todo mundo pensou que ia acabar, continuou descendo, 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 chegou no máximo agora aqui em janeiro, como a gente havia falado lá em julho. Então no verão ficou o ponto mais forte, deu uma subidinha, todo mundo disse que vai acabar, ele vai descer de novo e vai ficar nessa faixa de Laninha moderada, com alguns momentos de forte, e vai ficar assim, e vai ficar assim até sei lá quando. Aqui a projeção para o Nino, para fevereiro, março e abril. Nós temos o que? A Laninha bem definida, moderada, às vezes forte, fraca, moderada, forte, variando. O Nordeste com água quente e o Sul dá uma pequena melhorada agora na reta final do verão, deixando uma situação, quem sabe, um pouquinho melhor nessa área aqui do Centro-Sul, Argentina, Rio Grande do Sul, Sul do Brasil, Paraguai, Mato Grosso, São Paulo. Vamos ter um intervalo em que vai dar uma melhorada, vai facilitar o desenvolvimento agora da Argentina. Até esse excesso de chuva que está vindo nesses próximos 10 dias pode atrapalhar a Argentina nesse sentido, depois reduz a chuva. No Rio Grande do Sul começa a dar um alívio, uma luz no túnel. Santa Catarina tem cidades que não tem nem água, os rios simplesmente secaram. Vai recuperar as nascentes? Não. Vai recuperar o rio? Não, mas vai colocar água. Vai fazer com que ele corra, pelo menos enquanto estiver chovendo, vai dar uma melhorada, vai dar um alívio no abastecimento, está apagando os focos de incêndio provocados pelo ser humano, não pela onda de calor. A onda de calor apenas secou o ambiente. Se tivesse consciência, se tivesse boa vontade, tivesse fiscalização e responsabilidade, não teria um incêndio ou teria um mínimo de incêndio por acidente. Mas a maioria foi o quê? Criminoso. Porque na nossa região não tem fogo natural, ou a possibilidade de ter é muito pequena. Então, essa chuva pelo menos está fazendo o que o ser humano não fez, está apagando os incêndios. Principalmente no Rio Grande do Sul, onde chegou a matar até cabeças de gado. O pessoal da campanha sofreu muito. Então agora começa a dar uma pequena melhorada com essa aquecida. Vamos ver se vai se concretizar, né? Quando chega ali abril, maio, junho, ou seja, outono, inverno, a Laninha dá uma reforçada, começa a ficar moderada, querendo ficar até forte, começa a voltar a diminuir a temperatura aqui no Atlântico, melhorou aqui no Nordeste, isso pode esticar a estação chuvosa em várias regiões do Nordeste. Quando chega aqui o nosso querido inverno, já começou lá, já pega o início do inverno, agora o auge do inverno, aumentando a intensidade da Laninha. Lembra que antes não aparecia essas manchas aqui, agora já começa toda essa extensão, avançou até depois da linha data. E olha o nosso Atlântico aqui, começa a ficar mais gelado o Atlântico. Essa combinação aqui não é nem um pouquinho boa.
No Nordeste, um pouquinho de água quente. Isso significa o quê? O frio chegando cedo. Não é que vai fazer frio, daqui a pouco volta. Vai fazer frio direto do período vamos dizer assim, do final do verão, abril, maio para frente. Não, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter episódios de frio com episódios de calor mais forte, mas normalmente o frio predominando. E esses episódios de frio, o que acontece? Acaba tendo aí uma situação de tempo assim mais favorável à ocorrência de temperaturas mais baixas em alguns momentos e até mesmo a parte de quê? Daqueles frios de baixada. Por isso que é perigoso o pessoal que quer plantar segunda época de feijão, segunda época de soja, milho para forragem entre o noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Façam, mas façam com cautela. Se for baixada, evitem. A não ser que sejam regiões bem mais quentes, porque o frio vai chegando cedo. Ele pode até, uma pulguinha atrás da orelha, que pode ser que a gente tenha algum frio forte já em abril. É uma chance pequenininha, mas tem. Então, tu vê que a laninha está bem desenvolvida já no mês de inverno. Olha aqui, ó, como é que fica já no inverno, ó. Bem definida, e aqui esse Atlântico esfriando. Isso aqui é um perigo. Você gira aquele pico de luz, né? Foi isso aqui, ó. Trovada aqui perto de São Joaquim, pegou na rede, ó. Aumentou a chuva aqui na nossa serra, no norte do litoral sul, sul da Grande Florianópolis. Talvez tenha algum granizo aqui e algum granizo aqui na região metropolitana. Nas outras áreas está tranquilo, mas tu vê que de maneira geral as chuvas são bem isoladas. Voltando aqui para a gente, então agora do mês de julho, como a gente havia falado, o auge do inverno, vamos ter esse quadro aqui. E agora olha o fim do inverno e primavera. Vocês veem o que, ó? Não tem isso aqui, ele está intensificando a laninha entre julho, agosto e setembro, ou seja, inverno, primavera, ela continua. E olha essa coisa aqui, ó, começa a intensificar o frio no Atlântico Sul. Isso aqui não é uma combinação nem um pouquinho boa. Vai facilitar esse período todo. Chuva irregular durante pelo menos até o início da primavera, períodos longos sem, períodos curtos com muita chuva, pode ter problemas curtos com excesso de chuva, seja no final do outono, algum momento do inverno pode ter, e seria bom para ter alguma reserva, e períodos longos de pouca chuva e alternância de momentos de frio forte e um ou outro período curto de calor também forte. Para a fruticultura está se desenhando um inverno muito bom, porém ele chegando cedo vai dar problema na saída, que já está sinalizando outro inverno com problema de geada tardia. Chega cedo a geada e sai tarde a geada. Esse é o perigo que a gente está enfrentando com essa configuração que está se desenhando. Para o trigo, o pessoal se perguntou no canal, o trigo, no geral, no desenvolvimento geral da cultura, tudo bem. A pior fase que o pessoal vai ter do trigo vai ser a florada e o enchimento de grão. Todas as regiões de produção do trigo, infelizmente, vão correr risco com geada na hora errada, independente da época de plantio. Se atrasar, claro que região de Campos Novos, onde atrasa muito, eles têm que atrasar o máximo possível o plantio do trigo para que ele fuja da geada lá em final de agosto, setembro ou comecinho de outubro. Então eles têm que atrasar o máximo possível. As outras áreas não tem muito o que fazer. Talvez quem tem área de baixada até metade da encosta seja o que mais vai sofrer nesse sentido. O pessoal do fumo que planta durante o inverno vai ter problema com geada. Alguns temporais também não dá para descartar, mas principalmente a geada, seguro contra a geada é essencial, no milho safrinha, no fumo, talvez no trigo se tiver. O que tiver de seguro com o clima é interessante fazer dentro da possibilidade de cada um. E o plantar, vamos assim, se for possível plantar em 2 épocas, 3 épocas, melhor. Eu volto a dizer, como eu falei no ano passado, lá na primavera passada, a melhor defesa contra um clima doido é escalonar a produção. E isso vai valer provavelmente para a próxima safra também. Aí o pessoal tem que pensar bem, vale a pena fazer o que fizeram ou escalonar? Tenho condições de escalonar? Conversem com o seu técnico. Plantem em 2 ou 3 épocas. De repente façam um paralelo, o milho e a soja onde for possível, e não um e depois o outro. Para quê? Para tentar fugir dessa situação. No litoral sul catarinense, uns que plantaram, vamos dizer, cedo colheram bem, que plantaram 10 dias, 15 dias depois não colheram,
que plantaram 15, 20 dias depois do segundo, colheram. Então, quem escalonou a produção de milho no sul do estado, Santa Catarina, uma ou duas épocas foram excelentes. Uma época se perdeu, mas no geral ele ganhou. É mais ou menos isso que vai ter que ser feito com o trigo, dentro do possível. O fumo tem que tomar cuidado, principalmente áreas que estão acima dos 500, 600 metros para cima, que é onde a geada pode vir mais cedo e sair mais tarde. A fruticultura, na fruta de caroço, evitar a poda o máximo possível, ou fazer uma poda verde agora, para não ter que fazer a poda na primavera. Irrigação, se for possível, reservar água, se for possível, porque em época de laninha não é que não vai ter chuva, tem, às vezes tem chuva forte no período curto, tu consegue encher um pequeno açude e tu tem uma reserva para uma emergência. A captação de água nos telhados com cisterna, tudo isso pode auxiliar o produtor lá na frente. Aqui, ó, a água em profundidade, dia 13 de janeiro. Lembra aquele picozinho que deu na curva? Foi essa manchinha de água quente. Aqui, ó, está entrando água quente em profundidade. Todo mundo vai dizer, olha coisa boa, vai acabar a laninha. Aí vem o Coutinho, estraga prazer. Olha aqui, ó, nós estamos em janeiro. Olha o que ele colocou. Exatamente, olha o que tem aqui, o que está acontecendo. Olha fevereiro, vai enfraquecendo essa água quente, diminui um pouquinho a água fria. Olha em março, a água quente vai embora, continua a água fria. Olha em abril, a água quente fica aqui paradinha, a água fria aumenta. Olha em maio, a água fria ameaça subir, mas continua aqui, com frio aqui e água quente aqui. Ela volta a recuar em junho, continua fria. Ela recua mais em julho, continua fria. Ela recua, mantém aqui em agosto, aumenta a água fria. Aumenta a água fria em setembro, aumenta a água fria em outubro. Tu viu que essa água quente não sobe. Projeção de agora. E aqui a projeção para agosto, setembro, outubro, ou seja, inverno, primavera. Laninha e uma laninha que já pode ser até moderada. E o Atlântico frio. Combinação péssima para nós aqui no sul. Ou seja, com dados de hoje, está indicando que essa laninha, pelo visto, vai por 2022 todinho. Mais um ano complicado para o agricultor que está se avizinhando aí na frente. Um ano complicado mesmo. E provavelmente outro ano bom para o nordestino e partes da Amazônia para o Nordeste. Vamos sempre atualizando, informando o pessoal, falando o que tem que ser dito e não enrolando. E se inscrevam no canal, acionem aqui os vários vídeos, dê um like, compartilhe com os nossos parceiros e vamos em frente e torcer para que quando chegar mais lá em abril, maio, esses mapas aqui mudem de posição. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta com o estendido e no sábado com 15 dias. Até a próxima.